Bom, pessoal, dando continuidade à resolução de exercícios de álgebra moderna do livro do Higino e do IESE, nós vamos voltar para o capítulo 4, a parte de grupos, na seção 4.1, que é de grupos e subgrupos, e vamos resolver o exercício 2 dessa seção, que é o seguinte: mostre que R, dotado da operação asterisco, tal que qualquer x asterisco qualquer y, ou seja, x operado com y, é dado pela raiz cúbica do cubo do x somado com o cubo do y, é um grupo abeliano. Ou seja, o conjunto que nós temos é o conjunto dos números reais. Qual vai ser a operação que nós vamos considerar nesse conjunto? É a operação asterisco, que faz o que com quaisquer dois elementos do conjunto? Quando eu pegar quaisquer dois elementos, x e y, operar com essa operação asterisco, o resultado dessa operação vai ser o resultado da raiz cúbica da soma dos cubos de cada um desses números. Só para exemplificar, eu vou pegar aqui dois números reais específicos para ilustrar como que funciona essa operação. Vou pegar, por exemplo, os números 2 e 3, pertencentes a esse conjunto, né? O conjunto dos números reais. Então, o que significa, nesse conjunto, com essa operação, operar esses dois elementos? Então, é 2 asterisco 3. O que vai significar isso? Vai significar pegar o cubo do primeiro número, não, o cubo do 2, somar, deixa eu melhorar isso aqui. Então, o cubo do 2 e somar com o cubo do 3. E depois tirarmos a raiz cúbica desse resultado. Que vai ser, na prática, o quê? Raiz cúbica de 2 ao cubo mais 3 ao cubo, raiz cúbica, o cubo de 2 é 8, mais o cubo de 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, seria a raiz cúbica desse resultado da soma do 8 com o 27, tá certo? Basicamente é isso. Agora vamos tentar mostrar o que de fato a questão está pedindo. Então vamos lá. Para começar, nós temos aqui na demonstração o seguinte: a primeira parte é mostrar o quê? Obviamente, como o conjunto é o conjunto dos reais, a gente sabe que ele é diferente de vazio. Nem precisa ficar justificando demais. O conjunto é o conjunto dos números reais. Nós já conhecemos esse conjunto. Ele possui infinitos elementos. Mas se eu quisesse apresentar, o que a gente poderia fazer? Por exemplo, pois 0 pertence a esse conjunto. Então, peguei aqui um número que está dentro do conjunto, que a gente sabe que está, que é o 0. Poderia pegar qualquer outro número. Raiz de 2, π, 2, 3, 4, 1/3, qualquer número que está dentro do conjunto dos reais. Então, portanto, esse conjunto é diferente de vazio, tá certo? Depois, a gente precisa provar o quê? Ele tem que ser diferente de vazio e tem que ser fechado, tem que ser uma lei de composição interna. O que significa ser fechado? Significa mostrar que dados quaisquer dois elementos, então sejam x e y pertencentes ao conjunto dos reais, nós precisamos mostrar que a operação entre eles ainda é um número real. E de fato é, né? Por quê? Se nós pegarmos, já que o x é real e o y também é real, nós vamos ter duas possibilidades para o cubo do x somado com o cubo do y. Quais são essas possibilidades? Primeiro, o cubo do x mais o cubo do y pode ser maior ou igual a 0. A outra opção, obviamente, é o cubo do x somado com o cubo do y ser menor do que 0. Então, nós teríamos essas duas possibilidades aqui. Só que em qualquer uma delas, o que vai acontecer? Para a primeira delas, se nós fizermos a raiz cúbica de x ao cubo mais y ao cubo, com certeza isso vai dar um número maior ou igual a 0. E um número também o quê? Real. Por quê? Um número maior ou igual a 0. Eu estou tirando a raiz cúbica dele. Esse resultado no universo dos reais, né, que é o conjunto que a gente está trabalhando, ainda é um número real. Existe dentro do conjunto dos números reais uma raiz cúbica para esse resultado. E da mesma forma, se nós pegarmos a raiz cúbica de x ao cubo mais y ao cubo, nesse caso aqui, onde a soma desses cubos é negativa,
A raiz cúbica vai ser um número negativo, só que também é um número real. Dentro do conjunto dos números reais, existe um valor negativo, que quando eu elevar a 3, vai dar esse resultado que está aqui. Então, nos dois casos, o resultado sempre vai ser um número real. Ou seja, dados quaisquer dois números reais, a operação entre eles, que vai ter como resultado isso aqui, né? A raiz cúbica da soma dos cubos, vai ser sempre um número real. Então, nós provamos o que aqui? Logo, x operado com y, que é essa raiz cúbica, né, sempre pertence ao conjunto dos números reais. Isto é, vale o fechamento. Vou colocar aqui embaixo. Fechamento. Tá certo? Então, operação de elementos desse conjunto sempre será um elemento que ainda está nesse conjunto. Tá? Fechamento garantido, conjunto diferente de vazio garantido. E agora a gente parte para a terceira condição que nós vamos provar, que é a associatividade. Para começar, deixa eu levantar a página aqui. O que nós vamos ter? Para mostrar a associatividade, nós vamos verificar o seguinte. Primeiro eu vou escrever aqui o que eu quero provar. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar três elementos desse conjunto. Então eu vou pegar sejam x, y, z pertencentes ao conjunto dos reais. Logo, eu vou fazer o quê? A operação associativa desses elementos. De duas formas, provar que elas são iguais e concluir que vale, então, a associatividade. Né? Então, para começar, eu vou pegar o seguinte. Ó. Eu vou pegar x operado com y e esse resultado eu vou operar com o z. Tá certo? O x operado com y, a gente já viu pela forma como a operação foi definida, é pegar o cubo do x, somar com o cubo do y e tirar a raiz cúbica, tá certo? Então tá aqui, ó. Esse resultado é a operação de x com y. E isso está operando com z, né? Então é isso aqui operado com o elemento z. Agora observe o seguinte, essa raiz cúbica, isso aqui a gente já viu que sempre será, pelo fechamento, né, um número real. E o z, por hipótese, também é um número real. O que nós temos aqui? A operação de dois números reais, com a operação asterisco, tá certo? Então, como que isso é calculado? Exatamente como foi dada a operação no conjunto. Quando eu tiver dois números reais, como que eu vou operá-los com essa operação asterisco? Vai ser raiz cúbica de quem? Do cubo do primeiro somado com o cubo do segundo. Olha o primeiro aqui, ó. O primeiro já é uma raiz cúbica. Então vai ser aqui dentro, ó, essa raiz cúbica de quem? De x ao cubo mais y ao cubo. Então é esse elemento elevado ao cubo. Somado com o segundo elemento. Qual que é o segundo elemento? Z. Então z ao cubo. Então eu tenho essa raiz cúbica aqui para calcular, ok? Aqui nós temos, ó, esse expoente 3 com a raiz cúbica pode cancelar. E aí fica somente o quê? Raiz cúbica de x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo. Ficou assim, ó, simples assim. Então esse é o resultado do x operado com y operado com z. Agora vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer o elemento x operado com o resultado do y operado com z. Isso é x operado, aí aqui ó, nós temos y operado com z. Pela forma como a operação foi definida, o que é isso? É a raiz cúbica do y ao cubo mais o z ao cubo, tá certo? E aí, pela mesma ideia que nós usamos antes, essa raiz cúbica aqui é um número real, o elemento x, por hipótese, também é um número real, então nós temos a operação de dois números reais com essa operação asterisco. Como que isso é feito? Pela forma como a operação foi dada, é a raiz cúbica do cubo do primeiro elemento, que é x, então o cubo de x, somado com o cubo do segundo elemento. Qual que é o segundo elemento? É exatamente essa raiz cúbica que aparece ali, ó. Raiz cúbica de y ao cubo mais z ao cubo.
Então é isso aqui ao cubo. Então o resultado dessa operação é a raiz cúbica dessa soma. Aqui, da mesma forma como feito antes, esse expoente 3 pode cancelar com a raiz cúbica. Então fica só raiz cúbica de x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo. Olha lá que legal. Então observe o seguinte. Esse resultado aqui, ó, ficou exatamente igual a esse resultado aqui. Ou seja, essa operação corresponde ao mesmo resultado dessa operação aqui, tá certo? Então, o que nós podemos garantir? Portanto, significa que vale a associatividade, pois nós conseguimos provar que x operado com y e esse resultado operado com z é a mesma coisa do x operado com o resultado do y operado com o resultado do z. Tá certo? Então, garantimos aqui que vale a associatividade. Agora vamos para a verificação da próxima condição para ser grupo. Tem que existir o elemento neutro para esse conjunto com essa operação. Então, vou colocar aqui como a parte 4 que a gente tem que verificar, que é a existência do elemento neutro. Então, existência do neutro, obviamente, para esse conjunto com essa operação, né? Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou representar, então, seja um elemento K, o neutro de quem? Do conjunto dos reais com essa operação asterisco que foi dada, né? Então, o que eu posso dizer? Se ele é um neutro, ele tem que fazer o papel do neutro, né? Ou seja, se eu fizer x operado com esse elemento, que é o neutro, esse resultado tem que dar quem? O próprio elemento x, para qualquer x que eu pegar no conjunto, tá certo? Mas o que significa x operado, né, com essa operação asterisco, com esse elemento k? Pela forma como a operação foi definida, essa é a raiz cúbica do x ao cubo mais o k ao cubo, beleza? E isso tem que dar o quê? O próprio elemento, que é o x. Aí, para a gente resolver e descobrir qual que é o k, né, nosso objetivo é provar que o k existe, tem que estar dentro do conjunto. Eu vou elevar os dois lados dessa igualdade ao cubo. Ó. Vou elevar os dois lados ao cubo. Quando eu elevar ao cubo, esse cara aqui cancela com esse. Então vai ficar x ao cubo mais k ao cubo igual ao próprio x ao cubo, tá certo? E daí sai o quê? Que o k ao cubo é igual a zero. Se eu estou somando x ao cubo com o k ao cubo e o resultado é o próprio x ao cubo, quer dizer que esse termo aqui tem que ser igual a zero, né? Porque ele não está alterando o resultado. E quando que um número ao cubo é igual a zero? Quando esse número é igual a zero. Aí observe o seguinte, o zero a gente sabe que, já foi falado, ele pertence ao conjunto dos reais. Ou seja, o candidato a elemento neutro desse conjunto existe e é quem? Exatamente o zero, né? Então, isto é, zero é o elemento neutro de quem? Do conjunto dos reais com essa operação asterisco que foi definida. Então, provamos que existe o elemento neutro e mais do que isso, nós encontramos esse elemento neutro, que é o zero. Agora a gente passa para a próxima etapa, que é o quê? Todo elemento tem que possuir um simétrico. Nesse caso, eu vou chamar de inverso, tá? E aí, vou chamar essa condição de 5. Então, existência do inverso para cada elemento. Então, vamos dar aqui um nome para esse inverso, tome W, o inverso de x, um x, obviamente, pertencendo a esse conjunto. Se o W é o inverso de x, o que tem que acontecer? O inverso é aquele que, quando eu operar com o elemento, tem que dar o elemento neutro. E o elemento neutro a gente acabou de ver que é quem? O zero.
Então, se o w é o inverso de x, significa que w operado com o x tem que dar o neutro, que a gente já viu que é zero. E o que significa w operado com x? É a raiz cúbica de w ao cubo somado com o x ao cubo. E isso tem que dar quem? O neutro, que é zero. E aí, novamente, eu vou elevar os dois lados ao cubo. Elevei ao cubo, elevei ao cubo, cancela aqui, cancela aqui. Fica apenas x ao cubo mais w ao cubo, né? Tanto faz a ordem, poderia colocar w ao cubo mais x ao cubo. Igual a quem? Zero. Se x ao cubo mais w ao cubo é igual a zero, significa que o w ao cubo é igual a menos x ao cubo. Ok? E, portanto, daqui vai sair, se eu tirar a raiz cúbica de ambos os lados, vai sair, né? Eu tirar a raiz cúbica aqui, ó, desse lado, e também a raiz cúbica desse lado. A raiz cúbica aqui, ó, vai cancelar com o expoente 3, fica só w, igual, aqui a mesma coisa, um número menos x, seja ele qual for, elevado ao cubo dentro da raiz cúbica, tem como resultado o próprio menos x, tá certo? Ora, se o x pertence aos reais, o que a gente pode dizer do menos x? Ele também pertence aos reais. Então, esse w dado por menos x, que é um número real com certeza, é o inverso de x, tá certo? Ou seja, acabamos de provar que para cada elemento x que nós tomarmos nesse conjunto, o seu inverso vai existir e vai ser dado por menos x. Só para ilustrar isso aqui, olha que interessante. Como exemplo, se eu tomar x igual a 2, isso vai implicar que o w, né, que é o menos x, vai ser quem? Menos 2. Por quê? Olha que interessante. Se nós fizermos um operado com o outro, então o que é 2 operado com menos 2? Da forma como a operação foi definida, isso é raiz cúbica de 2 ao cubo somado com menos 2 ao cubo. E o que é isso? 2 ao cubo é 8, mais o que é menos 2 ao cubo? É menos 8. Então aqui ficou raiz cúbica desse resultado. Só que aqui nós temos 8 menos 8, né? E o que é 8 menos 8? Zero. E raiz cúbica de zero é o próprio zero. Olha lá, o resultado foi exatamente o elemento neutro. Então, como a operação do 2 com o menos 2 deu o elemento neutro, quer dizer que um é o inverso do outro. Tá? Para finalizar a verificação de grupo, falta verificar, nesse caso, deixa eu voltar aqui, não a verificação de grupo. Até agora a gente já tem a conclusão de que é um grupo, porque satisfez todas aquelas condições. Só falta mostrar que é abeliano. Essa parte é muito fácil. Então até aqui, ó, é diferente de vazio, é fechado, é associativo, possui o elemento neutro e cada um dos seus elementos possui um inverso ou um simétrico, né? Então até aqui a gente já tem garantia de que é grupo. Então vou até escrever isso aqui, ó. Então até aqui. Então, até aqui, a gente já sabe que esse conjunto, com essa operação asterisco, é um grupo. Só falta provar que ele é abeliano. Então, vamos lá. Mas observe que. Então, vou pegar o seguinte, ó, x operado com y. A gente viu que isso é a raiz cúbica de x ao cubo mais y ao cubo, ok? A forma como a função foi definida. Só que como o x ao cubo é real e o y ao cubo também é um número real, nós podemos trocar a posição desses elementos, porque nos reais vale a associatividade. Então isso é a mesma coisa de y ao cubo mais x ao cubo. Só que o que é x ao cubo mais y ao cubo? Vamos relembrar. Na operação asterisco, a gente pega o cubo do primeiro e o cubo do segundo. E a gente faz a soma desses dois elementos, né? Para colocar aqui dentro da raiz. Aqui, olha só, o cubo está aparecendo primeiramente o cubo do y e aqui o cubo do x. Então quer dizer que, seguindo essa regra, isso aqui na realidade é a operação do y
com o x, para ficar o cubo do primeiro, que é y, somado com o cubo do segundo. Conclusão. Acabamos de ver aqui que tanto faz fazer x operado com y ou y operado com x. Né? Isso vale para todo elemento x, para todo elemento y pertencente aos reais. Então significa o que aqui? Logo, vale a comutatividade. Vale a comutatividade. E o que significa isso na prática? Portanto, o conjunto R com a operação asterisco é um grupo abeliano, como nós queríamos demonstrar. Beleza? Eu encerro aqui a demonstração desse exercício. Espero que tenham gostado, que tenha ficado claro e aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Valeu, tchau!